Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, então aqui hoje nós vamos estar fazendo um resumo desse texto sobre os seres autotróficos e heterotróficos, tá? Heterotróficos, arrumei. Autotróficos e heterotróficos. Então, mesmo que você tenha impresso o texto, você vai fazer a marcação. Se você não tiver, você vai olhar as partes marcadas, vai pausando o vídeo e vai copiar no caderno de vocês somente a parte que eu marcar no texto. Por quê? Porque essas partes são importantes para a gente estudar durante o trimestre. E eu quero que vocês tenham essas partes no caderno de vocês para facilitar estudar mais para frente, tá bom? Então, nós vamos fazer uma continuação do conteúdo de cadeia alimentar que nós vimos lá no primeiro trimestre, tá? Então, agora nós vamos descobrir o que é um ser autotrófico e o que é um ser heterotrófico. Então, aqui diz assim: os organismos apresentam diversas características importantes que auxiliam a sua classificação. Uma dessas características é a forma como cada ser vivo consegue obter as biomoléculas necessárias para o funcionamento do seu corpo. Essas biomoléculas são moléculas na célula do ser vivo, tá? De acordo com esse critério, os seres vivos podem ser considerados autotróficos e heterotróficos. Então, vocês vão fazer essa marcação aqui, ó. De acordo com esse critério, os seres vivos podem ser autotróficos e heterotróficos, tá? Então, de acordo com o ser vivo, do jeito que ele se alimenta, ou ele é um ou ele é outro, tá bom? Agora, vamos descobrir o que é um ser autotrófico. Um ser autotrófico ou autótrofos, os dois nomes estão corretos, tá? Não precisa decorar os dois, tenta articular e falar somente um, porque é um nome bem trava-língua, né? Então, não precisa decorar os dois nomes. Podem ser definidos como seres que são capazes de sintetizar o próprio alimento. Isso aqui vocês vão marcar. Então, o que acontece? Os autotróficos, eles produzem o próprio alimento. Lembra lá na cadeia alimentar que a cadeia alimentar dos animais começa pelos produtores? Quem que eram os produtores? As plantas. Então, as plantas, elas fabricam o próprio alimento, elas produzem o próprio alimento, né? Então, ela é um ser autotrófico. Ou seja, são capazes de utilizar material inorgânico para sintetizar material orgânico. Entre os organismos que possuem nutrição autotrófica, podemos citar os vegetais, algas, cianobactérias e algumas espécies de bactérias e protistas. Então, não são todas as bactérias que são autotróficas. Algumas entram em heterotróficas, tá? Então, aqui vocês vão grifar, vão marcar no texto de vocês, porque é importante para você saber quais são as plantas, quais são os tipos de ser vivo que fabrica o próprio alimento, que produz o próprio alimento, que é um ser autotrófico, tá? A produção da matéria orgânica acontece por dois processos, a fotossíntese e a quimiossíntese, sendo o primeiro mais conhecido. A fotossíntese a gente fala o tempo todo dela, né? Que ela é pela energia solar. Então, é os alimentos que fabricam pela energia solar. Na fotossíntese, organismos autotróficos utilizam a energia luminosa para produzir a energia química e fixar o carbono em compostos orgânicos. Já na quimiossíntese, a energia é conseguida graças à oxidação de substâncias químicas. Isso não é importante, tá? O que é importante é vocês saber como que é produzido, como que elas produzem esse alimento, né? Que elas não é bem um alimento, né, gente? É que elas conseguem sobreviver sem precisar ir lá pegar um pedaço de ração e colocar na boca. Então, é por meio da fotossíntese ou quimiossíntese. Nós não vamos entrar a fundo de como acontece a fotossíntese, de como acontece a quimiossíntese, porque senão vai ficar um conteúdo muito extenso. Então, estamos resumindo, tá? Agora, nós vamos saber sobre os organismos heterotróficos. Os organismos heterotróficos ou heterótrofos, como eu disse no anterior, não precisa
decorar os dois nomes, tá? Tenta falar e escrever somente um. Lembrando que heterotróficos não é somente com E, nós temos que colocar a letra H na frente, tá? Então, observe bastante a ortografia da palavra. Por sua vez, não são capazes de produzir seu próprio alimento. Então, isso aqui vocês vão marcar. Então, enquanto autotróficos eles produzem o próprio alimento, os heterotróficos não produzem. Um é o oposto do outro, um é o contrário do outro. Um produz, o outro não. Então, os seres autotróficos são os produtores da cadeia alimentar. Os heterotróficos são os consumidores e decompositores da cadeia alimentar, tá? Olha como nós estamos relembrando o conteúdo da cadeia alimentar. Dependendo do consumo do material orgânico previamente formado. Entre os exemplos de organismos heterotróficos, podemos citar os animais, fungos e algumas espécies de bactérias e protistas. Porque, que nem eu disse no outro, não são todas as bactérias que produzem o seu próprio alimento, como não são todas as bactérias que não produzem o próprio alimento. Tá? Então, mais para frente, nós vamos falar sobre os micro-organismos e dentro dele tem as bactérias e vamos mais a fundo, tá? Então, por enquanto, vocês têm que saber isso, que não são todos os tipos de bactérias que produzem ou que não produzem o próprio alimento. Então, isso daqui vocês vão marcar, tá? Então, os animais são seres heterotróficos, nós somos seres heterotróficos, os fungos, tá? Então, seres heterotróficos não produzem o próprio alimento. É o consumidor lá da cadeia alimentar. Lembra que consumidor é consumir, é comer, se alimentar. Se nós estamos falando de cadeia alimentar, tudo gira em torno de alimento. Então, quando eu falo consumidor, eu estou consumindo aquele alimento, tá? As plantas são organismos autotróficos, ou seja, são capazes de produzir o próprio alimento, né? Que nem eu disse, elas são os produtores lá da cadeia alimentar. É por ela que começa a cadeia alimentar, então ela é capaz de produzir o próprio alimento. Sendo assim, ela é autotrófico. Analisando a cadeia alimentar, é possível perceber que os organismos autotróficos sempre são encontrados na base, por isso são chamados de produtores. Lembra que eu falei para vocês? Os produtores é o que inicia a cadeia alimentar, então é a base da cadeia alimentar. É por ela que começa a cadeia alimentar. E os organismos heterotróficos, por sua vez, constituem os outros níveis, ou seja, são os consumidores ou decompositores. Tá? Então, eles começa pelas plantas, que são os autotróficos, e vai para... Aí tem o consumidor primário, secundário e terciário, que nós vamos entrar mais a fundo agora nesse conteúdo. Porque lá no começo do trimestre, eu só apresentei que existia esses 3 tipos de consumidor. Agora, nós vamos entender melhor por que existe o primário, o secundário e o terciário, para daí vir os decompositores, tá? Os consumidores são classificados de acordo com o nível em que se encontra. Os organismos heterotróficos que se alimentam de eutróficos são chamados de primários. Então, aqueles animais que se alimentam somente de plantas, eles não comem. Lembra que nós trabalhamos lá dos vegetarianos? Lembra que eu falei com vocês dos animais? Então, os animais primários, eles só consomem plantas, eles não comem carne, tá? Então, isso aqui nós vamos marcar. Já que se alimentam dos primários, são os secundários e assim por diante. Então, os secundários e os terciários vêm, obviamente, vêm depois. Então, o primário, ele se alimenta só de planta. O secundário e o terciário se alimenta de animais também. Por isso que vem após, tem essa diferença. Mas lá pra frente, nós vamos estar fazendo bem a diferença entre eles, tá? Por fim, temos os decompositores, que se nutrem dos restos dos seres vivos, liberando no meio dos sais minerais e outros nutrientes. Esse processo é realizado por fungos e bactérias e é extremamente importante para o processo de ciclagem de nutrientes. Então, esses fungos e bactérias, eles se alimentam de restos de seres vivos. Restos ali, até mesmo resto de planta ali que fica na terra. Tá? Então, os decompositores se alimentam de restos. Por isso que eles vêm
por último. Então, tudo é a questão de uma sequência. A cadeia alimentar, ela é um ciclo, é tudo uma sequência. Começa pelo produtor, consumidor primário, secundário, terciário e decompositor. O produtor, ele é autotrófico. Consumidor primário, secundário, terciário e decompositores são heterotróficos, tá bom? Autotróficos, eles produzem o próprio alimento, heterotrófico não produzem o próprio alimento, tem que ir buscar o alimento, tá? Então, aqui nós temos uma imagem explicando bem para vocês. Então, aqui, ó, nós temos o produtor, o consumidor primário que se alimenta somente de plantas, o secundário, o terciário e o consumidor final, né? O que se alimenta de tudo. E o decompositor, que tá aqui, os fungos e bactérias. Então, seres autotróficos são capazes de produzir o próprio alimento e heterotróficos não são capazes, tá bom? Então, essa é a atividade. Vocês irão marcar aí no texto de vocês. Se tiver impresso, marca no impresso e copia no caderno. Se não tiver impresso, vai vendo no computador ou no celular e vai copiando no caderno de vocês. Lembrando que começo de frase, letra maiúscula, parágrafo é letra maiúscula, não esquecem da vírgula, tá bom? Vejam, observa bem se vocês estão escrevendo a palavra corretamente, até o final da margem. Na hora de se chegar no final da margem e a palavra não couber tudo, que tem que separar a palavra, lembra da separação de sílaba, então vê se aquela palavra é a sílaba para você conseguir separar, tá bom? Então, vamos observar bem. Eu vejo muita gente, por exemplo, chegando no final e colocando assim, ó. Isso é errado, tá, gente? Isso é errado. Então, assim, quando você vai separar uma palavra, você tem que ver a sílaba daquela palavra para você separar ela corretamente. Então, por exemplo, se eu vou separar a palavra mundo, o N faz parte do MU. Então, é mundo. Tá? Então, na hora de separar a palavra, vamos observar bem isso daí, porque tá tendo bastante errinho no caderno de vocês em questão de separação de sílaba, tá bom? Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Lembrando que já é conteúdo de terceiro trimestre, então escrever no caderno de vocês, quem não escreveu ainda, terceiro trimestre. Eu estarei reenviando no grupo os horários que eu estou disponível para auxiliar, para tirar as dúvidas. Então, eu espero que mandem mensagem nesses horários, porque horários diferentes eu estou em sala de aula e à noite eu não trabalho. Embora eu estou gravando esse vídeo às 10h09, às 10 para as 9 da noite. Mas, enfim, né? Não tem outro tempo para gravar, tá bom? Mas é isso. Então, qualquer coisa, eu estou à disposição. Um beijo e até a próxima.